Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais algumas correções de exercícios do livro digital da EDB do primeiro ano, exercícios relacionados ao movimento circular. Então tá lá, ó, na questão de número 9. Ao iniciar o movimento, o motor de uma roda gigante de 20 metros de raio deve acelerá-la uniformemente do repouso até uma velocidade angular de 0,2 radianos por segundo, em um intervalo de tempo de 4 segundos. Após esse tempo, o movimento se torna circular uniforme. Então, na letra A, ele pede, para a gente descobrir qual é o valor da aceleração angular do movimento. Então, aqui, ó, letra A, ele quer a aceleração, só que ele quer a aceleração angular. Então, a gente precisa fazer a variação da velocidade angular dividido pela variação do tempo, pelo intervalo do tempo. Então eu tenho que dar um jeito de achar a velocidade angular, quanto que essa velocidade angular está variando e qual é o intervalo de tempo que isso demorou para acontecer. Então, ó, variação da velocidade. Ele coloca aqui, ó, você estava em repouso, então a velocidade inicial angular era 0, até que essa velocidade angular atinge o valor de 0,2 radianos por segundo. Então a variação da velocidade foi de 0 para 0,2. Então essa variação foi 0,2 rad por segundo. E quanto tempo demorou isso? 4 segundos. Ele comenta isso aqui, 4 segundos. Então a gente tem 4 segundos. Essa aceleração angular vai dar 0,2 dividido por 4, ou seja, 0,05 rad por segundo, ou seja, dividido por segundo, dividido por segundo. Então, dividido por segundo ao quadrado. Então, a aceleração foi de 0,05 radianos por segundo ao quadrado. Agora, vamos fazer aqui a letra B, Vamos colocar aqui agora a letra B. Na letra B, o que a gente precisa? A gente precisa encontrar a velocidade linear máxima do movimento, ou seja, a velocidade comum em metros por segundo. Velocidade comum em metros por segundo. E a gente tem uma equaçãozinha que relaciona a velocidade angular com a velocidade linear. Então a gente pode fazer a seguinte conta: velocidade comum, velocidade linear, é igual a velocidade angular θ vezes o raio da circunferência que você tem, girando, raio daquilo que está girando. Então, se você sabe qual a velocidade angular e sabe qual é o raio que tá desse objeto que está girando, você consegue achar a velocidade comum, a velocidade em metros por segundo. Então fica lá, ó, velocidade angular 0,2 radianos por segundo, é a velocidade máxima, 0,2 radianos por segundo, vezes quantos raios, ó? 20 metros de raio. Então a roda gigante tem 20 metros de raio. Então vai dar 0,2 vezes os 20. A gente vai encontrar então 4 metros por segundo de velocidade para essa montanha-russa, para essa roda gigante que está circulando. Vamos mudar aqui de cor para a gente poder diferenciar tudo. Aqui agora a letra C. O que a gente tem na letra C? Ele pede para a gente traçar o gráfico da velocidade angular em função do tempo para esse movimento. Então aqui, ó,
Nesse eixo, a gente vai colocar θ, que é a velocidade angular, medida em radianos por segundo. E aqui no outro eixo, a gente vai colocar o tempo, que está medido em segundos. Ele fala, ó, né? Começou no repouso. Se você começou em repouso, a velocidade angular era 0. E aí essa velocidade aumenta até 0,2 rádios por segundo. Então essa velocidade ela aumenta até o valor de 0,2 radianos por segundo. E em quanto tempo isso demora? 4 segundos. Após esse tempo, o movimento fica uniforme. Então, daqui para frente, a sua velocidade permanece 0,2 radianos por segundo. Então, o gráfico dessa questão está aí. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, revejam ou podem também entrar em contato comigo para a gente poder discutir alguma outra coisa. Bacana? Então, beleza. Abraço para vocês. Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Vamos aqui para a resolução de mais um exercício de movimento circular do livro digital da EDB, do primeiro ano do ensino médio. Exercício relacionado a movimento circular, questão de número 10. Os discos de vinil no Brasil usam tipicamente a frequência de 33 1/3 rotações por minuto para a sua rotação. Considerando que o disco tem um diâmetro de 31 centímetros em sua extremidade, letra A. Qual a frequência de giro em hertz? Então aqui agora, ó, vem uma coisa importante que a gente precisa lembrar. O que significa hertz? Significa rotações por segundo. É a mesma coisa. Hertz significa rotações por segundo, ciclos por segundo. E ele deu para a gente a frequência em rotações por minuto. Então, a gente tem 33 rotações e 1/3 por minuto. E eu quero saber quanto é isso por segundo. Então, aqui agora é só a gente fazer uma divisão, porque são 33 mais 1/3 de rotações por minuto. Para eu saber isso por segundo, é só fazer a divisão disso por 60 segundos, que é o tempo de 1 minuto. Então, se eu tenho 33 rotações mais 1/3 por minuto, para eu saber isso por segundo, é só dividir o tanto de segundos que eu tenho dentro de 1 minuto. Então, fica 33 mais 1/3 dividido por 60 segundos. Faz o mínimo múltiplo comum aqui em cima, para você tirar essa fração de 1/3. Então, fica 99 mais 1 dividido por 3, todo mundo dividido por 60 segundos. Então, vai ficar 100 dividido por 180. 100 dividido por 180. Fazendo a continha, a gente chega em 5 nonos rotações por segundo ou 5 nonos hertz. Então, tem aí a resposta da letra A, a frequência em hertz. Vamos mudar aqui a cor da tinta, vamos colocar aqui o vermelho, para a gente responder agora a letra B.
Ele quer na sequência que a gente calcule a velocidade angular. Então, ó, a gente pode chamar a velocidade angular de θ, a gente pode chamar a velocidade angular de ômega, de, sei lá, de alguma letra que represente isso. No exercício anterior eu usei θ. Eu agora vou usar a letra que é mais comum, que é o ômega. Então ele quer a velocidade angular, que é simplesmente você dividir o ângulo que você descreveu pelo tempo que você levou para descrever esse ângulo. Então olha só, né? Se você pegar o que são 33 e 1/3 rotações por minuto, né? A gente viu aqui, ó, na continha, que dá 99 mais 1 sobre 3. Então, eu tenho 100 dividido por 3, né? Eu tenho 100 dividido por 3 voltas, e eu tenho que cada volta corresponde a um ângulo completo, 2π. Então, eu tenho 100 sobre 3, né, que é o número de voltas que eu estou dando em 1 minuto, né, 33 e 1/3, ou seja, 100 dividido por 3, vezes 2π, que é o ângulo de uma volta completa. E isso tudo dura quanto tempo? Isso tudo dura 1 minuto, que são 60 segundos. Então, o ângulo descrito, 100 sobre 3 vezes 2π, dividido por 60 segundos, que é o tempo, né, de uma volta completa. Aliás, os 60 segundos é o tempo total dessas voltas que ele está dando, já que é rotação por minuto. Então, fazendo a continha aqui, você vai ter 100 vezes o 2π, ou seja, 200π, dividido por 3 vezes 60. E aí, você fazendo as simplificações, né, você vai ter 0 cortando com 0, 20 cortando com 6, dando 10, e aqui 3. Ou seja, 10 sobre 3 vezes 3, eu vou ter, então, 10 sobre 9π radianos, que é a unidade do ângulo, por segundo. Então, deu 10 nonos π radianos por segundo. Essa é a velocidade angular. Agora, ele quer também que a gente encontre a velocidade linear. Então, vamos mudar aqui mais uma vez a cor da caneta. Vamos resolver essa letra C de azul. Então, se ele quer a velocidade angular, eu posso escrever que velocidade angular, aliás, velocidade linear, é igual a velocidade angular vezes o raio da curva que você estiver descrevendo. Então, vai ficar 10π dividido por 9 vezes o raio, 31 centímetros na sua extremidade. Então, se você tem aqui 31 centímetros, 0,31 metros. Então, fazendo aqui a continha, você vai ter 10 vezes 0,31, 3,1, dividido por 9π, metros por segundo. Só que 3,1 por 9 dá aproximadamente 3 por 9, né? Aproximadamente 3 por 9. Então, 3 por 9, você vai ter aproximadamente π sobre 3 metros por segundo. Então, com isso, a gente resolve mais uma questão, a questão de número 10 do nosso livro digital da EDB, do primeiro ano do ensino médio, Física. Abraço para vocês, até daqui a pouco.
Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Vamos fazer mais uma questão dessa parte de movimento circular, questão de número 12 do livro digital da EDB, do primeiro ano do ensino médio. Então tá lá, ó. O motor de um carro de Fórmula 1 pode ultrapassar 12.000 rotações por minuto. Se for essa a frequência de giro transmitida ao eixo das rodas e impressa aos pneus de raio 33 centímetros, qual será a velocidade do carro? E ele fala para a gente usar π valendo 3. Então tá lá, ó, né? Questão letra A. Ele está querendo que a gente descubra qual vai ser a velocidade do carro se o giro do motor, que é de 12.000 rotações por minuto, for transmitido completamente para os pneus desse carro. Então significa o seguinte, ó, né? Você tem o pneu dando o mesmo número de voltas que o motor do automóvel. Eu sei que a velocidade comum, a velocidade em metros por segundo, ela pode ser obtida a partir da velocidade angular vezes o raio do objeto que está dando as voltas, né? O raio da circunferência que você tem, né, na questão. Bom, o raio dos pneus, ele já falou para nós, ó, 33 centímetros. Então, são 33 centímetros de raio. Aqui, então, entram 0,33 metros. A velocidade é o que a gente quer. E a velocidade angular? Olha, você está completando 12.000 voltas por minuto. Então, em termos de ângulo, são 12.000 ângulos de 2π, que é o ângulo completo, da volta completa, e isso foi executado por minuto. Isso, então, está dentro de 60 segundos. Aqui agora é só você fazer a continha, né? Velocidade vai ser igual. Então, ó, 0 corta o 0, 12 divide por 6, vai dar 2. Então, vai ficar 200, 200, vezes o π, que ele mandou a gente usar 3, vezes o 0,33 do raio do pneu. Então, essa velocidade, você faz todas essas continhas, você vai achar 396 metros por segundo. Tá? Você vai achar uma velocidade de 396 metros por segundo. Para a gente ter uma noção melhor do que é isso, vamos multiplicar por 3,6, porque aí a gente transforma isso em quilômetros por hora. Na hora que você faz essa continha, você vai encontrar 1.426 quilômetros por hora. Ou seja, qual carro, qual automóvel consegue atingir essa velocidade de quase 1.500 km por hora? Nenhum. Então, olha a letra B. Com base no resultado, é coerente pensar que essa é a frequência de giro das rodas? Explique. Não, né? Não pode ser essa a frequência de giro das rodas. Ou seja, se o motor está girando 2.000 rotações por minuto, com certeza o pneu, né, o pneu está girando menos que 12.000 rotações por minuto. Porque se estivesse, a gente teria essa velocidade, que é uma velocidade impossível para um automóvel. Então, a resposta da letra B é não. Ok? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, podem me perguntar. E se, né, ainda persistirem algumas dúvidas, aconselho você rever a explicação. Ok? Um abraço para vocês. Tchau, tchau.